Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, na área mais específica de História. Estou aqui participando desse projeto para fortalecer seu trabalho, seus testes, seus treinamentos para o Exame Nacional do Ensino Médio com a resolução comentada de provas do Enem. Nós vamos aqui resolver a prova do Enem do ano de 2021. A prova que escolhemos de cor é a cor azul. E nós vamos fazer agora a questão número 69. Vá me acompanhando aí na leitura, por favor. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, 1937, 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso, foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, este de 1938. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de... A grande intenção nesta questão é a gente fazer a abordagem de um dos assuntos mais recorrentes da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Fazer uma abordagem sobre Vargas na parte de História do Brasil é como fazer uma abordagem sobre Revolução Industrial na parte de História Geral. É o assunto que sempre cai. Alguns podem até estar dizendo, tem alguns Enems que não caíram. Na verdade, se nós formos buscar uma estatística desde aquele Enem de 2009, praticamente só não caiu Era Vargas em um deles. Então, é o assunto que mais tem caído, é o assunto mais esperado. Era Vargas, eu vou até fazer aqui uma anotação, ela tem um período mais extenso do que é apresentado aí no nosso enunciado. Olha só, Era Vargas, que é exatamente o período em que esteve à frente do governo o senhor Getúlio Vargas, foi de 1930, quando começou com a chamada e famosíssima Revolução de 30, até 1945. Esses 15 anos terão 3 fases. A primeira fase é o chamado governo provisório. Nesse período, na verdade, Vargas não era para passar muito tempo. Vargas era para ter somente chegado até o poder, criado uma nova Constituição e, com isso, se submeter, quem sabe, a uma eleição para ver se ficaria ou não no poder do Brasil. Não estava definido. Ele seria presidente por 5 anos, presidente por 10 anos ou como 15 anos, como aconteceu. Na verdade, ele estava ali para fazer uma Constituição. A Constituição, se durasse 1 ano, 2 anos, 3 anos ou o tempo que fosse, ele iria passar, portanto, este período. Entenderam bem? Então, nesse caso, a primeira fase é a fase do governo provisório, que ele passará 4 anos pela demora para se fazer essa Constituição, que será uma Constituição promulgada, inspirada na Constituição da Alemanha de 1919, que é a Constituição de Weimar, também chamada de Weimar. Isto é a Constituição daquela localidade lá na Alemanha. Nesta Constituição, nesse processo constitucional, estava lá o voto secreto, o voto feminino e o voto direto, menos para a primeira eleição a presidente, que no caso nessa primeira eleição, que iria acontecer, portanto, em 34, iria ser feita uma eleição indireta, Vargas se candidatou, se elegeu e acabou passando, portanto, para uma eleição que lhe favoreceu mais um cargo, mais uma época de cargo, mais 4 anos de cargo como presidente. E aí começará a segunda fase do governo do Vargas, que é a fase constitucional. Então vamos lá. Primeira fase é o governo provisório. Segunda fase é o governo constitucional. Primeira fase, o Vargas começou com uma revolução. Segunda fase, com uma eleição indireta. Neste período, por conta de alguns distúrbios partidários, a luta entre a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, este distúrbio causado pela luta destes partidos fez com que Vargas tivesse justificativa para aplicar um golpe baseado numa ideia de que estaria os comunistas pretensos a tomar o poder do país, e isso seria, é claro, esse fantasma comunista, é claro, iria acabar com o nosso território. Então, para Vargas nos proteger, o pai dos pobres resolve aplicar um golpe que é exatamente derivado desse plano Cohen.
nome de origem até mesmo judaica, C-O-H-E-N, Cohen, que este plano Cohen inaugurará a era do Estado Novo. O período do Estado Novo Vargas está sendo inaugurado como nosso primeiro ditador. E até formalmente dizer, quem sabe, o único. Então a ditadura de Vargas começou em 37, que é a ditadura do Estado Novo. Então, mais uma vez, primeira fase do governo do Vargas, governo provisório. Começou quando? Com a Revolução de 30. Segunda fase do governo do Vargas, governo constitucional. Começou quando? Começou de uma eleição indireta em 34. Terceira fase do governo de Vargas é a fase do Estado Novo. Começou quando? Com um golpe em 37, criando até mesmo uma nova Constituição. Só que essa Constituição agora ela é outorgada. Entenderam? A de 34 foi promulgada, votada. A de 37 ela é outorgada, imposta. Que a Constituição, por sinal, até mesmo inspirada na Constituição da Polônia. Por isso ela era chamada popularmente de polaca. E nesse período em que Vargas é ditador, ele tenta unir tanto a sua autoridade extrema como também uma demagogia populista, que por sinal é a cara dele, o populismo, que é exatamente uma maneira de se chegar ao povo cedendo algumas coisas, mas na verdade ele está usando aquilo ali para o quê? Para dominar mais, para ter mais apoio, para conseguir com um sorrisão no rosto, o aperto de mão e o beijo nas crianças dizer: eu sou o homem mais maravilhoso desse país, eu vou salvar o Brasil. E assim todos acreditaram. Tanto que Vargas não vai passar tanto tempo, não é por outra coisa, é porque ele vai ter esse apelo popular e vai ser, é claro, muito agraciado pela população. Aqui a questão, para já voltarmos aqui ao nosso foco, está falando de algumas situações ligadas ao populismo. Vargas vai criar muitas instituições, Vargas vai ter, é claro, um período onde ele vai estar desenvolvimentos de criações muito grandes aqui no país, principalmente de algumas estatais. Você sabia que Vargas criou a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional? Você sabia disso? Quem sabe você assistindo esse vídeo vai dizer, ele criou a Petrobras também, mas a Petrobras não é da era Vargas. A era Vargas, como você está vendo aí, apresentada ainda nessa anotação, nesse rabisco mal feito que fiz, a era Vargas é de 30 a 45. A Petrobras é de Vargas, mas não é da era Vargas. Vargas vai voltar a governar em 50. A Petrobras é de Vargas, mas não é da era Vargas. A Petrobras é de 53. A Petrobras é de Vargas, mas não é da era Vargas. Então ele faz estatais. Mas na era Vargas, ele não cria a Petrobras. Ele vai criar exatamente essas instituições que são citadas aí nessa questão para nós admitirmos uma opção correta para saber por quê. Por que fazer um instituto de cartografia, um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Para fazer o quê? O censo, a contagem da população? E isso ia ajudar em quê? Então, na verdade, vamos atrás desta opção que possa estar relacionado à intenção do Vargas de fazer isso. Então, vamos agora para a opção A. A opção A diz: levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões. É assim. Não descarto uma ideia de Vargas poder ter essa preocupação, mas não era prioridade. Você pode notar que a questão aí da geografia também era principalmente para ter o quê? Uma dimensão do nosso país e principalmente para ter a questão da nossa população. Então, quando ele fala sobre apenas paisagem, a condição da paisagem, aí eu não admitiria como verdadeira, porque isso nunca esteve prioritariamente na questão do próprio Vargas. Então, nesse caso, a A fica de fora. A opção B diz: controlar o crescimento exponencial da população brasileira. Quem sabe não seria controlar, mas vigiar, observar, entender como é que esse crescimento se desenvolveu. A partir daí, até mesmo ver as disparidades das regiões. Hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que existem regiões mais populosas, menos populosas, por conta exatamente desses institutos e principalmente por conta da riqueza de cada instituição. Ou instituição, não, na verdade, de região. Então, nesse caso, não serviria para isso. Então, a opção também está errada. Opção C: obter conhecimento científico das diversidades regionais. Opa, olha só. Veja efetivamente para que serve cada instituto desse.
Esse instituto vai nos dar a certeza de crescimentos populacionais, situação da população e, é claro, isso vai ajudar o governo a tomar algumas decisões. Por exemplo, está se fazendo o censo num país, está se fazendo a contagem da população, está se fazendo a consulta da população em relação a algumas perguntas. Para que isso? Para que o governo saiba para que deve fazer uma política pública. Então esse é o interesse. Então neste caso nós marcaremos a C, porque ela está envolvida diretamente com a razão desses institutos. Opção D, conter o fluxo migratório do campo para a cidade. Eu vou te passar uma informação interessante. Até a era Vargas, mais precisamente até a era do presidente Juscelino Kubitschek, mais conhecido como presidente JK, o presidente Juscelino Kubitschek vai governar a partir de 1956. É que finalmente o Brasil sai desse meio rural para um meio urbano. Então não posso verificar a opção D como verdadeira, porque eu ainda não estou vivenciando esta realidade. O Brasil ainda é muito rural. O Vargas vai desenvolver um surto industrial. Você sabia que é no período de Vargas que nós vamos ter a indústria de base? Você sabia que a metalurgia, a siderurgia vão começar a surgir mais efetivamente, plenamente no tempo de Vargas? Anterior a Vargas, que ele até chama esse período anterior de República Velha, eu vivia há tempos do café, eu vivia um agronegócio pesado ligado ao café. Mas como o café estava em crise e o Vargas precisava ter um governo novo, então ele fez uma economia nova. A industrialização, a urbanização agora está realmente ligada ao novo governo. A D está falsa, porque eu ainda não tenho esse processo efetivamente. E a opção é propor a criação de novas unidades da federação. Não, Vargas aí, ele não queria este tipo de crescimento, nem externo, nem mesmo uma divisão de estados. Essas divisões do estado deram uma parada nesse período. Na verdade, elas só vão começar a ter divisões de estado agora só mais com a nova Constituição. Eu digo nova Constituição em relação à nossa atual. A atual Constituição brasileira é de 1988, portanto, já em governos bem mais próximos a nós. Então, nesse caso, eu ficaria somente nessa questão com a opção C de casa. Amigos, eu agradeço mais uma vez sua atenção, eu agradeço seu empenho, seu compromisso. Que bom que nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor para deixar você mais seguro nessa tentativa que você vai ter para esta prova ou as demais que você queira treinar, mas sabendo que o seu sucesso fará com que você, é claro, chegue mais longe. Entenda bem isso, você vai conseguir. Um abraço e até a próxima.